na incumbência de dar continuidade falando sobre identidade. Irmãos, nós celebrarmos e contemplarmos quando está tudo certo e dá tudo certo é fácil. É ou não é? Enquanto o irmão coloca ali, eu vou fazer menção daquilo que estamos falando desde o início. Jeremias 18:6, que diz: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Pensando comigo mesmo, só para a gente entender, assim como falamos que estamos na casa do oleiro, e descer, levanta e desce, e ainda tudo isso não é o suficiente, mas ainda hoje, para concluir essa manhã, ainda é eu e você estarmos na mão do oleiro. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro. Você já percebeu que nós damos crédito naquilo que já foi construído? Se eu perguntar algo para você, falando sobre identidade, quando se fala de Raabe, qual é o primeiro pensamento que vem? O que você lembra? Quem? A prostituta. Quando se fala de Raabe, vamos lembrar da prostituta. Quando se fala para mim e para você de Elias, o que você pode lembrar de primeiro? O quê? Profeta. Boa. Outra característica de Elias, falando de Elias. Alguns vão falar profeta de Baal, outros vão falar o quê? Da caverna, né? Sim ou não? Lembraram da caverna ou não lembraram? Só não quiseram falar, né? É assim ou não é? Quando se fala de Sansão, o que nós lembramos? Dalila, não é? Sim ou não? Vocês já perceberam que quando nós lembramos de uma pessoa, um personagem, a gente pensa primeiro no erro? Pensamos sempre na falha. Lembramos só do pecado. Sim ou não? Raabe, antes dela ser uma prostituta, ela foi uma remidora. Amém? Aleluia? Raabe foi remidora ou não foi? Remiu a minha e a tua descendência. Se nós pensarmos, mas a gente é muito automático, sempre pensar na derrota do irmão. Olha para o teu irmão lá e diz assim: fica tranquilo que você é vitória. É que muitas das vezes nós escondemos nossos problemas nos problemas dos outros, não é? Sim ou não? Claro que é. Quando se lembra de Sansão, já lembramos de Dalila, sim ou não? Na verdade, Sansão, ele foi levantado com uma função e uma missão: destruir os filisteus. Na morte de Sansão, ele matou muito mais do que toda a sua vida. Todos nós vamos cumprir a missão. Todos nós temos uma identidade em Cristo. Eu e você, cada um de nós aqui temos uma identidade em Cristo. Quem foi Elias? Não, Elias foi aquele homem que foi intimidado por uma palavra de Jezabel. Não, Elias, no único só dia, ele destruiu todos os profetas de Baal. Aquele homem que orou ao Senhor e parou de chover, que cessou a chuva, irmãos. Aquele homem que eu e você, nós sabemos, Tiago 5,17, vai dizer para mim e para você: e Elias, um homem com os mesmos sentimentos que eu e você, vai dizer, alguma palavra vai dizer assim: e Elias, um homem com as mesmas paixões que eu e você. Só que aqui, como nós estamos na casa do oleiro, aí ó, pronto, identidade. Muitos de nós adentramos em Cristo, viemos para Cristo assim, fragmentados. Muitos de nós sem saber quem nós somos. Uma crise de identidade. Só que hoje nós já recebemos pela manhã que somos filhos do Deus Altíssimo. Sim ou não? Você recebeu isso nessa manhã, sim ou não? Somos filhos do Deus Altíssimo. Agora o detalhe é: o que é que nós vamos fazer com isso? É daqui para frente agora.
com essa identidade de filho. E eu quero que você consiga meditar junto comigo, acompanhar aí na apostila, Gênesis 49, 22. A minha oração nessa manhã é que o Senhor, assim como Ele está fazendo um vaso novo, tanto na minha quanto na sua vida, eu vim aqui falar de mim nessa manhã, compartilhar com vocês aquilo que eu entendo que eu estou na olaria de Deus e eu estou nas mãos do Senhor. Amém? E que assim como Ele está me moldando, que assim na coletividade cada um possa receber a sua porção. Amém? Gênesis 49, 22. Claro que o que nós vamos falar aqui, que vamos abordar aqui, não tem nada a ver com vocês. Vou pegar essa parte para mim, amém? Deixa comigo aqui e de repente, assim, de alguma forma, você pode pegar uma porção para você aí, de alguma coisa que você se identificar. Mas não, a princípio deixa para mim. Diz, vamos lá. Eu acho que é ele que passa lá. Vamos lá. Gênesis 49, 22. José, um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com as bênçãos dos céus de cima, com as bênçãos do abismo que está debaixo, com as bênçãos dos peitos da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Benjamim é lobo, que despedaça pela manhã, comerá a sua presa, e à tarde repartirá o seu despojo. Pai de graça, nós damos continuidade, Senhor, nesse tempo, e que essa palavra hoje venha nos ferir, mas também venha nos curar. Espírito Santo de Deus, nos conduza, tire do meio de nós toda distração, por favor, Jesus, que a nossa mente esteja cativa a Ti. Nós oramos agora, Senhor, esse ambiente pertence ao Senhor. Toda dor de cabeça, toda enxaqueca, toda distração, todo sono, nós repreendemos no nome do Cristo, e que possamos, cada um aqui possa receber a tua porção e a sua medida no Senhor, e essa identidade seja selada em Ti, em o nome do Cristo Jesus, e que cada um receba aqui nessa manhã a sua porção, no nome de Jesus. Aleluia, amém. Falar um pouco sobre José, e sabendo da história total, na totalidade de José. Quem aqui não gostaria? Quem aqui não é? Quem tem promessa do Senhor aqui? Todos nós temos. Temos promessas do Senhor para nossas vidas? Claro que temos. O detalhe é, cadê os sonhadores de Deus aqui? Temos sonhos ou não temos? Tem pessoas repletas aqui, transbordando de sonhos de Deus nesse lugar, carregando milhares e milhares de revelação do Senhor. O detalhe diante de tudo isso, naquilo que vamos fracassando na jornada, como a pastora Esther estava falando para nós, o caminho muitos vão conosco, mas a jornada é só eu e o Espírito, você e o Espírito. E essa jornada em Cristo, irmãos, não tem como
não tem ajuda dos universitários, é você e Deus. É você e o Espírito Santo. Só Ele sabe como que você deita, como você se levanta. Só Ele sabe as suas guerras existenciais. E falar sobre José adentrando a minha e a sua casa, mas eu prefiro falar da minha nessa manhã. Vamos ficar só comigo aqui por enquanto. A condição é uma só. Quantas coisas deu errado até chegar aqui? Mas quantas coisas também deu certo até chegar aqui? Quantas coisas cooperaram para mim e para você para estarmos aqui? O cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, que é abalado, que é abatido, que anda triste, cabisbaixo, como diz o nosso pastor, é defamador do evangelho, porque vivemos só murmurando, tristes, abatidos. Não tem nada com vocês, só com a gente. E parando para pensar na história de José, esse homem que da sua linhagem, falando dos seus pais, falando dos seus irmãos, muitos dizem que José é um sonhador. E eu vim dizer para vocês, irmãos, José, ele teve um sonho, mas José, ele nunca foi um sonhador. Ele sonhou a primeira vez, mas depois, irmãos, José é um homem de revelação. Quem anda com Cristo vai andar debaixo da revelação de Deus. Deuteronômio 29 vai dizer o quê? As coisas encobertas pertencem ao Senhor, e as reveladas a mim, aos meus filhos, a você e os teus filhos, para sempre. É estabelecido um decreto sobre a minha e a sua vida. Se eu e você andarmos debaixo de revelação, vai ser para sempre. É para sempre. E não tem a ver só conosco, tem a ver com a minha e a sua descendência. A questão hoje, a pergunta que não quer calar: quem sabe, quem lembra dos bisavós? Você lembra dos seus bisavós? Alguns. Passagem muito rápida, sim ou não? Se pararmos para pensar, a nossa linhagem quem é? Os nossos pais, os nossos avós. Mas um dia eu e você, eu já sou avô, né? Graças a Jesus, vocês vão entender isso. Mas eu quero dizer para vocês, irmão, a minha descendência e a sua vão ter que lembrar do Luiz como bisavô. Vai ter que lembrar do Luiz como tataravô. Porque eu creio que eu estou deixando um legado para a minha descendência. Cada um de nós que aqui estamos, desde ontem, construindo a dinastia, a descendência, sarada, curada, liberta, restaurada no Senhor. Queremos de muitas vezes curar pessoas, libertar pessoas, só que eu e você precisamos ser os primeiros a ser libertos. Como que pode? Como que pode, irmãos? Só pode libertar quem é liberto. Amém? E esse José, esse homem de revelação, essa casa, falando da descendência, uma casa de muitos irmãos e de muitos filhos. Se você quiser abrir comigo aí Gênesis 37, só vou trazer à memória aquilo que você já sabe. Só trazendo à memória. José, esse homem de revelação, diz as escrituras: e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles ao seu pai. E Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque era filho da sua velhice. E fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos os outros irmãos, iravam-se e não podiam falar com ele em paz. Sonhou também José um sonho e contou a seus irmãos, e por isso ficaram aborrecidos mais ainda. E disse-lhes:
Ouve-me, pois, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda um outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e os seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhastes? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam seu pai, porém guardava este negócio no seu coração. Essa passagem é só uma construção de perseguição, mas eu quero lembrar algo para os irmãos. Quem aqui tem mais de 3 irmãos? A maioria, né? Graças a Jesus, né? O detalhe é, se você chegar numa casa que nem a minha e perguntar para o segundo filho, né? A gente sempre diz que o filho do meio, né? O filho do meio não, o segundo, é o da prensa. Se perguntar para o segundo filho, quem é que o pai e a mãe ama mais? Ele sempre vai dizer assim: é o mais velho. Tudo é o mais velho. Começa por ele, pergunta para ele. Aí você vai lá e pergunta para o mais velho: quem é que o pai e a mãe ama mais? Sabe o que o mais velho vai dizer? É o caçula. Porque na nossa época não podia fazer nada. Agora ele pode fazer tudo. Sim ou não? Eu estou falando só da minha casa, então tá bom. Aí nós somos tentados a ir lá perguntar para o Lucas, né, o caçula: ô Lucas, quem é que o pai e a mãe ama mais? Sabe o que ele diz? Eu mesmo. Tudo que eu peço o pai dá, a mãe dá. Estou pensando já: vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Porque nós somos tentados, e ainda mais nós que já viemos da velhice, né, irmãos? O filho da velhice. Pensando em tudo isso, quero dizer para os irmãos que, adentrando a história de José, esse homem de revelação que foi tentado pelos seus próprios irmãos, esse homem que os irmãos olhavam para ele já com ódio, não tinham mais paciência com ele. Não, pastor, mas a minha casa, ela é uma casa que foi tudo tranquila. Lembra que eu coloquei aqui a imagem de nós estamos construindo aqui que somos a imagem e a semelhança de Cristo, amém? Recebemos a nossa filiação, somos filhos do Deus vivo. Mas essa construção até chegar aqui, irmãos, eu vim de uma família sem estrutura nenhuma, eu não sei vocês. E falando da história de José aqui, o legado ainda é sempre o quê? A descendência, a primogenitura. Só que aqui existe uma perseguição. E o pai, Jacó, ele sabia o filho que tinha. Ele sabia as promessas de Deus. Lembra que eu falei? Homens de revelação caminham debaixo da nuvem de Deus. O próprio Jacó sabia das promessas de Deus para a vida de José. Quer saber? Os nossos pais sabem a promessa de Deus para mim e para a sua vida, para mim e para a sua casa. Não sabemos o percurso, o caminho, mas nós sabemos, existe uma promessa. Vou lembrar os irmãos de novo: quem tem promessa do Senhor, pode ser que não se cumpriu ainda, mas temos promessa. E aqui nós vamos adentrar algo que é muito interessante, falando que quando Jacó pede para José: vai lá ver os teus irmãos que eles estão fazendo. Eu acho que está no próximo slide. Falando da identidade de José, vai dizer que Gênesis 37, quando ele está dizendo, falando da importância dos irmãos, o pai dava confiança para José. E diz: vai lá visitar os teus irmãos, vai ver o que eles estão fazendo. Estão apacentando as ovelhas? Estão, mas vai lá. E quando os irmãos olham para José de longe, já intentam matar José, já intentam contra a vida dele. E aí entra para mim e para você, que nós sabemos da história, que diz que Rúben pega os irmãos tudo alvoroçado, querendo matar.
e pega e tira José da mão dos irmãos e diz assim: olha, vamos jogar ele nessa cisterna, vamos colocar ele aqui e depois a gente vê o que faz com ele, mas a morte não. Sabe de uma coisa, irmãos? Nem sempre que a gente coloca num buraco, numa cisterna, que é o teu mal. Nem sempre. Só que Judá vê que vem vindo os ismaelitas numa jornada, e eles olham para José e dizem assim: vamos ganhar dinheiro com José. E pegam Judá estende a mão, tira José da cova. Nem sempre quem está estendendo a mão para você, te tirando do buraco, quer o teu bem. Vocês estão aqui? E aí vão pegar José. José até acho que fica meio animado, fala: eles se arrependeram. Não, agora tu vai, 20 moedas, você tá bom, tá bem pago. E aí os ismaelitas vai levando adiante, junto com os medianitas, e leva, e chega aonde? A casa de Potifar. E a casa de Potifar vai dizer para mim e para você algo, que Potifar olhou para José e viu que Deus era com José. Sabe qual é a mensagem nessa manhã? Quando você tem uma identidade em Cristo, Deus tem te levantado. Quer saber de uma coisa, irmão? Todo mundo vai ver que Deus é contigo. Deus vai, irmãos, você vai voltar para a tua cidade, você vai voltar para a tua família e vai dizer: Deus é com ele, Deus é com você, Deus é com a tua casa. Quando Deus restaura a identidade, irmãos, nós só vemos o Cristo. Amém? Eu quero impartir falar um pouco sobre a minha casa, falando um pouco do fracasso, da ruína, essa jornada chegando até o dia de hoje. E eu quero dizer que eu vim de uma família muito desestruturada. A minha mãe, de uma família de 12 irmãos, a minha mãe é a mais velha. A minha avó fez 90 anos agora em agosto, lúcida, pensa numa mulher, 90 anos. A minha mãe, a mais velha, tem 73. Eu sou o neto mais velho, eu fiz 50 anos. A minha filha é a mais velha, tem 33. Depois a gente continua. Mas a minha avó teve 12 filhos. Desses 12, 11 casaram. Uma menina, uma tia morreu, faleceu. E desses 11, só 2 são casados até hoje. 9 se divorciaram. 9 já estão na segunda, terceira, quarta aliança. Do meu pai, a família do meu pai tem 8 irmãos. Só que o meu pai, quando meu pai nasceu, ele era o terceiro. Nasceu 2 irmãs, o meu pai é o terceiro. Quando meu pai nasceu, a minha avó morreu. O apelido do meu pai até hoje é Neném. As irmãs teve que cuidar dele como mãe, até o meu avô casar de novo, arrumar uma madrasta, e aí ter mais filhos, e aonde se completaram os 8 filhos. Então meu pai foi criado por uma madrasta. A minha mãe, como mais velha, ela pegou e ajudou a minha avó e meu avô a cuidar dos irmãos. E o meu pai e a minha mãe se encontraram, se conheceram em São Paulo. Meu pai é um homem muito tímido, um homem muito quietinho, e a minha mãe já gostava de festa, vamos dizer assim. E eles se encontraram um dia. Um amigo do meu pai do trabalho levou ele, convidou ele para ir num baile. A minha mãe estava lá, e o meu pai e a minha mãe se encontraram. O meu pai se apaixonou pela primeira vez, à primeira vista. E os meus pais se casaram no dia 30 de dezembro de 72. Marca aí, 30 de dezembro de 72. Eu, filho mais velho, nasci no dia 14/6 de 73. E eu não nasci prematuro. Amém? Está tudo certo? Então já viemos debaixo de uma bastardia, já viemos debaixo de uma ilegalidade, e já vem construindo uma rejeição. E diante disso tudo, foi nascendo os meus irmãos. Eu com 8 anos de idade, eu já era responsável pelos meus irmãos. O meu pai saía para trabalhar 4:30 da manhã. Na minha casa é tudo escadinha, né? 5 irmãos, eu sou o mais velho. Quem é irmão mais velho aqui? Pode não ficar com medo não, mas pode levantar aí. Ninguém vai te dar tarefa não. O irmão mais velho, a primeira coisa que o pai fala: ó, você é o homem da casa.
Tem que cuidar dos irmãos, tem que levar para a creche, tem que levar para a escola, tem que fazer comida. Até o ano de 2013, eu tinha um trabalho, né, por ofício. A minha profissão, eu era chefe de cozinha. Eu trabalhei por muitos anos, desde 14 anos de idade, eu trabalhei na área de gastronomia. A minha formação sempre foi na culinária, sempre gostei de servir pessoas, de fazer mesa, fazer banquete. Mas tudo isso vem lá da minha infância, porque meu pai acordava às 4h30, ele saía para trabalhar, eu e os meus irmãos, 4, 5, 6 anos, ele não admitia ele sair para trabalhar e nós ficássemos dormindo. Todo mundo acordava cedo. Então, cuidava dos meus irmãos, tinha a tarefa da casa, limpava a casa, fazia a comida. E quem tinha que fazer a comida? O Luiz. Então, paulista, São Paulo, fala muito que a mistura, que vocês falam que é mistura aqui, é cavaquinho, bolinho, lá para nós ainda é carne. Então todo dia, irmãos, diante de Deus que eu vou falar para vocês, com 8, 9 anos de idade, eu dormia pensando o que eu ia fazer para os meus irmãos no outro dia, de almoço. Já ficava pensando no cardápio. Irmão, pensa numa família pobre, um pouquinho mais pobre, um pouquinho mais, um pouquinho. Tinha que ir lá e colocar lá na caderneta lá, anotar no seu manual lá o que ia fazer de comida. Irmãos, e a mistura, que é a carne, essas coisas, muitas das vezes, é uma graça do Senhor. Quem gosta de cozinhar, quando você chega na frente do fogão, gera uma criatividade, uma graça do Senhor. E pensando nas economias e tudo, eu pensava só uma coisa: eu vou sustentar bem, meus irmãos aí tem que comer bem, né? Então eu fazia beterraba cozida, cozinhava uma beterraba na panela de pressão inteira, descascava ela na pressão, arroz, feijão, um ovo e uma beterraba fincada num garfo, e dizia assim: ó, hoje o almoço é especial, é com maçã do amor. É verdade, irmão. E eles comiam, se lambuzavam. A Luiz fez. Mas é um cuidado, sempre pensando. O irmão mais velho sempre tem essa incumbência. E o pai dizia: se acontecer alguma coisa errada, se o seu irmão sair para a rua, se as suas irmãs aprontar alguma coisa na escola, se acontecer alguma coisa, se for na casa do vizinho, o Luiz vai apanhar. Isso era todos os dias, de segunda a sexta, não, de segunda a domingo. Todos os dias meu pai, irmãos, por que o pai não sai do trabalho e vai direto para casa, né? Tem que passar no boteco. Passou no bar, já sabia tudo o que aconteceu. O meu irmão já tinha ido, a minha irmã já tinha ido para casa da amiguinha, brincar de boneca. Eu tinha um irmão de 6 anos na época, irmãos. Na rua, na calçada, ele juntou um pouquinho de pedra no meio fio, e ele inventou de colocar uma latinha lá do outro lado da rua, e ele pegava aquela pedra assim para acertar aquela latinha. Você acredita? Não sei que você vai acreditar. Ele jogando aquela pedrinha, passou um Fusca, irmãos, pegou no para-brisa. Aquele dia, só Jesus na minha vida. Tudo que chegava em casa, o pai, o que aconteceu? Ele já sabia, ó, acordava meus irmãos, porque irmãos, acordava 4h30 da manhã, eu e meus irmãos. 6 horas da tarde nós já estávamos tudo com sono. Ele acordava todo mundo, colocava no canto da sala, me chamava no meio, pegava o cinturão dele e dizia assim: ó, o Luiz vai apanhar, porque o Luciano foi na rua, ficou jogando pedra lá e bateu no para-brisa do homem lá, quebrou o carro. Hoje o Luiz vai apanhar porque a Ana Paula fez isso. Hoje o Luiz vai apanhar porque o Paulo fez isso. Todos os dias tinha uma coisa. E o dia que não tinha nada, meus irmãos iam dormir, ele não deixava eu dormir até minha mãe chegar. Minha mãe chegava e dizia: o Luiz está acordado ainda. Eu falei: o pai não deixou eu dormir. O meu pai olhava para ela e dizia assim: ô Célia, senta aí. Meu pai era muito de mesa, né? Muito com a gente. Só que ele olhava para a minha mãe: ô Zé, deixa o Luiz dormir. Ele dizia assim: Célia, olha para o Luiz. O Luiz não anda descalço. O Luiz não sai na rua. Olha como o Luiz limpa a
casa. Olha como é que ele lava esse banheiro. Olha a comida que ele faz. Olha, muitas coisas que ele faz é melhor do que você. Ele apontava o dedo no meu nariz e dizia assim: ó, Luiz, se eu souber que você anda com menino e que você gosta de menina, eu vou te quebrar inteiro. Se eu souber que você anda com essas menininhas aí que são meninas, eu te arrebento. O meu pai estava afirmando uma coisa em mim que eu não era, que eu nunca fui. Ele dizia para mim: olha, o Luiz, Célio, ele gosta de homem, não gosta de menina, ele não anda, ele gosta de homem. Olha aí, o Paulo sai para a rua. Irmãos, eu tinha tanto medo do meu pai que eu só queria obedecer. E se ele falasse que não era para mim ir para a rua, eu não ia. Se ele falasse que não era para mim sair, eu não saía, eu só fazia o que ele mandava. Quando a minha mãe dizia: Luiz, o teu pai chegou, diante de Deus, irmãos, eu tinha tanto medo do meu pai que eu fazia xixi nas calças, de tanto medo que eu tinha dele. Quando ele me batia, muitas das vezes eu ficava 2, 3 dias sem ir para o colégio. Eu só estou falando algo como: o pastor, o Luiz veio dar o testemunho. Não, eu vim falar uma realidade de muitos aqui, falando de algo que nós trazemos, irmãos, conosco até diante de Deus. Por isso essa dificuldade de olhar para Deus como Pai. E já estava com 10 para 11 anos. O meu pai, ele fez algo incrível, irmãos. Olha para mim aqui, mas diz assim, olha para o teu irmão do lado e diz assim: ó, o pastor é uma benção. Profetiza, irmão, em nome de Jesus, né? O meu pai conseguiu destruir 2 famílias dentro da mesma família. O meu pai largou a minha mãe, nós, todos os meus irmãos, para ir embora com a minha tia. Hoje eu tenho um irmão que é do meu pai, da minha tia, só que ele é meu irmão. E tem um monte de crente aí que sabe que o pai tem filho fora do casamento. Não aceito, irmão. Quem está na olaria de Deus aqui? Não poderia eu fazer de vós assim como esse oleiro ou a casa de Israel? Esse meu irmão, que é filho da minha tia, eu sou conselheiro dele. Ele pede, ele fala comigo: Luiz, eu ligo para o pai, ele não dá bola. Eu falo: você está aí mais perto dele do que... vai lá, cuida dele. Não, mas ele não quer, ele não dá ouvida. Eu ligo lá: o pai, dá atenção para o Bruno aí. Sabe, irmãos, o que o meu pai fez com a minha mãe, ele fez 10 vezes pior com a minha tia. Meu pai, 4ª, 5ª, 6ª aliança. 4ª, 5ª, 6ª aliança. Já construiu 3, 4 casas com família. Hoje meu pai vive de favor numa casa, com 1 cachorro e 3 galinhas. E uma vez por ano ele vem para Criciúma, a gente ajuda ele, cuida dele, faz check-up, leva no médico. Mas eu quero dizer para vocês que, irmãos, a minha casa teve esse histórico, sabe? E meu pai saiu de casa, era tudo muito aprisionado. Pai sai de casa, os irmãos todos tomam asas, né? Eu, Luiz, com 11 anos de idade, eu já tive a minha primeira relação sexual. Dentro de casa, com uma pessoa que a minha mãe colocou lá para ajudar a cuidar de nós. Eu, meu irmão, com 14 anos para 15 eu comecei a namorar no colégio. E uma coisa só vinha na minha mente: o seu pai dizia que você não era homem, que você não gostava de mulher. Irmãos, eu com 15 anos, eu engravidei a minha namorada de propósito. Nem ela sabia, eu engravidei ela, para provar para o meu pai que eu era homem. E nesse pacote aí, né, irmãos, eu tenho uma filha que tem 33 anos, que agora no mês de julho nasceu meu neto prematuro lá em Londrina, o 3º, João Lucas. E diante do cuidado de Deus, porque tudo tem consequência, tudo tem consequência na minha e na sua vida, tudo tem consequência.
falar de José, irmãos, com uma promessa do Senhor para a vida de José. Eu não sei a tua história, mas eu estou falando a minha, só para você. Tem coisas que você vai olhar e vai dizer assim: eu me identifico com o que esse cara está falando. Minha mãe chorando por causa do meu pai. Eu dizia: mãe, o dia que eu casar, eu nunca que vou fazer isso com a minha esposa. Primeiro, engravidei a minha namorada, não ficamos juntos, eram duas crianças. Como é que uma criança vai cuidar de outra criança? Faço 20 anos, vou para Londrina, mudo de cidade, conheço a Rose, vou gerar um relacionamento com a Rose. Só que eu quero falar um pouquinho, olha só, da onde a gente está vindo e como. Tenho 8 irmãos, todos os 8 irmãos. O meu irmão, que tem 1 ano só mais novo que eu, irmãos, 1 ano mais novo, ele tem 10 filhos. A minha irmã, que depois dele veio, com 15 anos ela namorou, com 18 ela já tinha um menino, com 19 anos ela ficou viúva, com 21 casou de novo. A minha irmã já está no 3º relacionamento. A minha outra irmã, que era a caçula da época, irmãos, a minha irmã, essa caçula, ela tinha 2 casas com 2 maridos, com 2 famílias. Eu só fui descobrir isso porque a minha mãe um dia me ligou e falou: Luiz, a Regiane está no hospital ganhando neném. Eu nem sabia que ela estava grávida de novo. Tem 5 filhos, irmãos, esse 5º filho agora. E deu até polícia lá. Eu falei: por quê? Não, porque os maridos estão se brigando lá na porta do hospital, falando quem é o marido, quem é o pai da criança. Então eu vim dessa linhagem. A condição que eu quero dizer para vocês: como é que eu vou para um casamento com a Rose? Como é que vai dar certo isso? Hoje nós temos 30 anos de casado, 3 filhos, para a honra e glória de Jesus. Mas nem sempre foi assim. Morávamos em Londrina, 9 anos de Londrina. E no meu casamento, irmãos, eu tinha várias mulheres no relacionamento. Semana tem 7 dias, eu saía com 8 mulheres. Todos os dias saía com uma mulher. Todos os dias. E sabe o que é pior? Que, irmãos, eu tive um relacionamento por 4 anos. Eu me envolvi com uma menina, eu tinha 26 anos na época. Eu envolvi com uma menina de 16 anos. Fiquei 4 anos relacionando com ela dentro do meu trabalho. E para escandalizar, escandalize você se quiser, os pais dela sabiam que eu era casado, conhecia minha esposa, os meus filhos pequenos, e me aceitava dentro da casa dela. E sabe o que ela dizia? Luiz, eu te divido com a Rose, mas mais com ninguém. Não, tá certo, tranquilo. E aí eu tinha a Rose, minha esposa, tinha essa amante, aí tinha as amigas. O que aconteceu, irmãos? Nunca fui envolvido com droga, nunca usei bebida, álcool, nada. Só essa porcaria de moralidade, porque isso já vem dos pais. Olha a raiz de amar, olha, irmão, quanta maldição. Eu não estou falando isso para vocês, irmãos, eu vou dizer com muito temor que eu vou dizer aqui, é para ser cura para nós. Eu vim dizer para vocês, irmão, que eu estou curado no Senhor. Eu amo a minha esposa, irmãos. Eu amo a minha casa. Só que nem sempre foi assim. E do dia para a noite em Londrina, eu anoiteci e não amanheci. Eu perturbei. Entrei dentro de um ônibus, irmão. Deixei o carro na rodoviária, entrei dentro de um ônibus e parei em Curitiba. Eu saí de Londrina dia 7 de dezembro de 2001. Eu parei em Criciúma no dia 18 de janeiro de 2001. Eu saí dia 7 de dezembro de 2000 e cheguei dia 18 de janeiro de 2001 em Criciúma. Andando de rua em rua, cidade a cidade. Dormi 2 noites em Blumenau, dormi 2 noites em Itajaí, 2 noites em Joinville. Fui descendo. Quem já viu esses homens com saco de lixo, com bolsas, andando no meio na BR? Um dia eu passei por lá também. Sabe quando Jesus chega na cidade de Gadara e aquele endemoniado atravessa, adora Jesus, e Jesus diz assim: qual é o seu nome? Se eu soubesse essa passagem, eu já tinha dito. Meu nome era Gadareno, eu era esse cara aí.
Irmãos, espírito de perturbação, eu só pensava em me matar. O demônio falava comigo audivelmente, irmãos, todos os dias. Joga os seus documentos fora, se joga debaixo do primeiro carro que você vê. Se mata, você não tem mais nada para fazer. Acaba com sua vida. Você só dá trabalho. Até que eu cheguei em Criciúma, irmão. Eu tenho certeza e convicção no Espírito, foi o Senhor que me levou para Criciúma. Na terceira noite em Criciúma, do lado da rodoviária, hoje não tem mais, é um prédio, mas tinha uma igreja. E era domingo à noite, e eu só estava esperando o pessoal tirar os carros do estacionamento do lado de uma academia. Falei, vou dormir aqui hoje. Acaba o culto. Sai uma irmã do coque, de dentro da igreja, atravessa a rua, olha para mim e diz assim: qual é seu nome? Eu falei, é Luiz. Ela falou assim: olha, eu estava lá dentro da igreja. Quando o pastor deu a bênção apostólica, que eu fui sair, o senhor falou assim: está vendo aquele homem lá do outro lado da rua? Ela falou: tô. Muitos olham para ele como um saco de lixo, mas eu olho para ele como um pote de ouro. Pega ele e leva para sua casa. Olha para a pessoa do lado e diz assim: ele tinha 27 anos. Você levaria? Eu sei que levaria, tenho certeza que levaria. Eu tenho certeza que levaria. E ela falou assim: então, o que você tem aí? Eu falei: eu estou com essa bolsa aqui. Ela: está com fome? Eu falei: estou. Ela falou: Deus mandou te levar para minha casa. Pega o que é teu aí, vamos. Irmão, nem para me ajudar. Pensa na mulher brava. Fui andando atrás dela, correndo. E ela falando comigo no meio do caminho assim: ó, eu sou viúva faz 7 anos. Irmão, quando ela falou que era viúva, eu parei na hora. Verdade, eu parei. Falei: não, brincadeira, né? Ela olhou: o que foi? Vem logo, vamos. Continuamos andando. Ela pega e fala de novo: eu tenho 4 filhos homens solteiros dentro de casa e não são crentes. Parei de novo. Como é que essa mulher vai chegar lá na casa dela? Ela: vem, rapaz, vamos. Chegou na casa dessa mulher. Essa viúva, essa mulher, irmãos, o nome dela é Salete Milioli. Irmãos, eu acredito na viúva da Bíblia, irmãos. Essa mulher realmente é Tabata, até Dorcas, sabe? Uma mulher que ela faz costura na casa dela todos os dias, irmãos. Bate pessoas na porta da casa da minha mãe, pedindo cesta básica, comida, dinheiro. Ela dá tudo. Ela costura, ela tem recurso em casa. Todo mundo vai lá e pede dinheiro emprestado para ela. Eu falo: mãe, eles não vão pagar, não tem problema, tá bom. Eu acredito na viúva. E aí chega na casa dela, ela: Luiz, ó, entra no banheiro aí. A cozinha é separada da casa, o banheiro é separado. Fui tomar banho. E quando eu entro na cozinha, os 4 filhos sentados na mesa, a janta na mesa. Quando ela falou: Luiz, senta aqui. Eu sentei, irmão, apavorado, morrendo de medo. Um dos filhos já deu um tapa na minha cabeça. Falou: a mãe está fazendo nós jantar só porque você veio. Nós já jantamos, onde a gente não quer. Ela está fazendo nós comer de novo. Ela fez os 4 filhos jantar comigo, irmãos. Aí eu falei: vou comer, né? Tá, comi ali. Aí ela falou: já, Luiz, está tudo certo? Eu falei: tá. Irmãos, enquanto eu estava jantando, ela estava arrumando no quarto, arrumando a cama para mim. Uma mulher que nunca me viu na vida. Eu fiquei 1 ano e 3 meses dentro da casa dessa mulher. No outro dia, na segunda-feira, ela me levou para a igreja, irmãos, na congregação do bairro. Ó, hoje você vai comigo na igreja. Ela nem perguntou se eu queria ir. Você vai comigo, tá bom. Círculo de oração das irmãs. Uma multidão de 6. A pastora pregando, um lá no teclado, lá, faz chover. Quando eu coloquei o pé dentro da igreja, irmãos, começou a esquentar minha coluna, um fogo. Eu botei a mão na parede, falei: que é isso? Colocar a mão na coluna, um fogo, fogo, fogo. Aquela pastora apontou o dedo e falou: você aí. Irmão, eu tive coragem, a cara de pau de olhar para trás. Só tinha eu, a mãe e mais uma irmã lá na igreja.
Ela falou: é você mesmo. Vem aqui, eu tenho uma palavra para você, irmão. Morrendo de medo, nunca tinha entrado na igreja de crente. Fui lá na frente, ela falou assim: o Senhor manda te dizer que foi o Senhor que te trouxe de muito longe para essa cidade, e hoje o Senhor muda o teu nome de Jacó para Israel de Deus. Eu tenho uma história com você nessa cidade. Assim como estou mudando a tua história, eu vou mudar a história de muitos nessa cidade. Muitos nessa cidade. Às vezes você só está olhando na derrota. Você só precisa acreditar naquilo que o Senhor te prometeu. Você só precisa acreditar na tua porção. A história na casa era: a Salete ficou doida, levou um homem para dentro da casa dela. E ela tem uma irmã da congregação cristã, do coque. Ela pensa numa mulher de oração. Eu vou na casa da Lete, porque aonde que a Lete está com o juízo, colocar um homem dentro de casa. E tudo para mim era novidade, tudo muito apavorante, né? Tá na hora do almoço lá, já vem uma voz lá do portão: Lete, Lete. Eu olhei e falei: meu Deus. Ela assim: não, é minha irmã que está vindo, fica tranquilo. E ela veio gritando na porta, lá do portão, gritando até chegar na cozinha. Quando ela entra na porta da cozinha, que ela pisa o pé na cozinha: Lete, xecatarabaxê. Ela olhou para mim, eu levei um susto, irmão. Ela começou a orar em língua: xecatarabaxerecandarabaxai. Eu fiquei apavorado, falei: meu Deus do céu, o que é isso? Nem sei se era Deus do céu, né? Eu só falei que apavorado. E ela: Lete, traz uma Bíblia para mim, Lete, Lete. E orando em línguas, olhando para mim: traz uma Bíblia. Essa mulher começou a marchar na minha frente. Ela pegou e abriu Isaías 43. Isaías 43, irmãos. E ela pegou assim: Lete, dá uma caneta e um caderno para esse rapaz. Dá uma caneta e um caderno para ele. E eu assim, eu fiquei apavorado, olhando arregalado. E ela disse: anota tudo que o Senhor vai falar aqui hoje para você. Anota tudo. E eu assim, só balançava a cabeça. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi. Eu te remi e chamei pelo teu nome, e tu és meu. Tu és meu. Tu és meu filho amado. Tu és meu. Tu és Israel de Deus. Não é mais Jacó. Não é mais mentiroso. Não é mais imoral. Não é mais enganador. Você é filho. Eu te remi e eu te chamo pelo teu nome. É pelo teu nome, diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu te chamo pelo teu nome. Tu és meu filho amado. Irmãos, mudou a história da minha vida. Só que existia uma construção ainda. Irmãos, eu pregava até pro poste, irmão. Domingo, segunda, onde tinha uma porta de igreja, eu entrava. Eu falei: Deus, se até aqui eu não servi para nada nesse mundo, eu vou adentrar. Eu vou entrar no Senhor, no mais secreto. Mas eu quero a minha porção. Eu quero a minha promessa. Não importa os meus antepassados, não importa os meus pais, não importa os meus avós, não importa se vem da idolatria, do catolicismo, não importa a religião, importa que eu sou teu filho e tu és o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus. Ah, meu Deus, ah, meu Deus.
Agora, irmãos, não é o caminho mais, agora é a jornada. Como é que vai olhar para trás e fazer um conserto? Minha mãe Salete dizia assim: Luiz, você tem a Rose e tem os teus filhos lá, vai lá e restaura. Eu falei: não, agora eu era crente, né? Eu disse: não, mas agora que eu entendo de libertação, os demônios estão tudo na Rose, Deus o livre, estou livre aqui. Aí depois, irmãos, todo crente tem um Exu malandrinho escondido na manga. De verdade, eu luto contra ele todos os dias, irmão. Todos os dias nós lutamos contra a carne, a concupiscência, todos os dias. Longe de mim dizer para vocês, irmãos, aquele que está em pé que cuide para que não caia. Todos os dias, todos os dias. Fui até o meu pastor e eu descobri na igreja, irmãos, que os irmãos oravam pelas irmãs. Pastor, como é que ora pelas irmãs? Eu quero orar por uma irmã. Ele falou: você está doido, rapaz? Você tem mulher, você tem família. Falei: não, lá já está resolvido, não quero nem saber. Ele falou: não. Só que ele falou assim: Luiz, você é um cara de oração. Vamos fazer o seguinte: 90 dias, oração e jejum. O que Deus falar contigo, eu estou contigo. Falei: pastor, 90 dias, se você jejuar e orar 90 dias, irmãos. Se ele fez, eu não sei, eu sei que eu fiz. Todos os dias eu saía da pizzaria, chegava em casa 1h da manhã. Irmãos, eu orava da 1 da manhã às 5 da manhã, todos os dias, de domingo a domingo. Ligava o rádio na Rede Aleluia, colocava o copinho com água, era o água ungida, era o sabonete, era o sal, era tudo, irmãos, estava lá. Mas todos os dias eu dobrava o meu joelho e dizia: Deus, dá um marido para Rose que ama ela de verdade. Senhor, dá um marido para Rose que seja o pai dos meus filhos, que ame eles como eu nunca amei, que dê coisa para eles que eu nunca dei, que dê atenção para eles. Todos os dias: Pai, dá um marido para Rose, Deus, que faça ela feliz, que ela tenha segurança, que ela se sinta protegida e guardada. Senhor, dá um marido para Rose, Deus, que guarde os filhos, protege os filhos. Senhor, dê um marido para Rose que não seja a mesma história que um dia eu tive, que os meus pais tiveram comigo. Irmãos, acho que uns 40 dias, 45, pela primeira vez eu tive a experiência com Deus. Eu ouvi a voz do Senhor audível. Não foi ninguém que pôs as mãos, irmãos, eu ouvi a voz do Senhor. Aleluiado, ungido, cheio da graça de Deus, jejuando, cheio de madrugada. Ligo o rádio, dobro o joelho, falo: Deus, abençoa a Rose, dá um marido para ela, Deus, que ama ela como eu nunca amei. Dê um marido para Rose, Deus, que seja o pai dos meus filhos, Deus, que nunca toque neles, que nunca judia deles. Eu ouvi. O Senhor falou: Luiz, para de orar. Esse homem que você está pedindo é você. Para de orar. Esse homem que você tem clamado para ser o pai dos teus filhos é você. Esse homem que você está pedindo para ser o marido da tua esposa é você, Luiz. Nunca mais, é você. Irmãos, eu me desesperei. Falei: Deus, e agora, Deus, fazer esse caminho de volta, Deus? Como, Deus? No outro dia, eu tenho que ligar para alguém. Para quem que eu vou ligar? Eu vou ligar para minha mãe lá em São Paulo. Vou ligar para minha mãe para medir a febre. Quando eu ligo para minha mãe, a minha mãe diz assim: Paulo? Eu falei: não, mãe, é o Luiz. Quando eu falei que era o Luiz, ela desmaiou. Irmãos, fazia 1 ano e 3 meses, ninguém sabia onde eu estava. 1 ano e 3 meses guardado no Senhor. Às vezes você está aqui pensando comigo: eu estou escondido, Deus me escondeu. Não, Deus te guardou. Deus te guardou para esse tempo. Deus te guardou. Deus não esconde, Ele guarda.
Ele guarda eu e guarda você, irmãos. Liguei para minha mãe, ela disse: Luiz, a Rose está lá desesperada. Os meninos estão lá, Luiz pede por você todos os dias. Eu falei: tá bom, mãe, eu vou ligar para ela. Sabe por quê? Entrou paternidade, irmãos. Entrou o amor de Jesus. Quando eu ligo para a Rose, eu ouço a voz dela. Irmãos, eu não consegui falar com ela. Ela falou: você não quer falar comigo? Eu falei: não, eu quero. Então o que você quer falar? Irmãos, diante de Deus eu só falava assim: Rose, me perdoa, eu não consigo te explicar, mas eu quero te dizer que eu te amo. Ela ouviu. Aí eu tive a ousadia em Deus de perguntar: Rose, você me perdoa? Você quer vir morar onde eu estou? Você pode vir com as crianças? Sabe o que ela me disse? Luiz, todos os dias eu sempre te esperei. Não teve um dia que eu não te esperei. E aonde você estiver, eu vou com os nossos filhos, eu vou junto. Sabe o que é mais interessante, mais lindo, irmãos? Minha esposa não era crente. Aí as esposas de crente aí quer separar por causa de um futebol, porque chegou tarde. Tô falando coisa de sala pastoral, né? Por bem menos, né? Por bem menos. Por bem menos. Trago a Rose. E para a honra e glória do nome de Jesus, irmãos, eu ganhei a minha esposa para Jesus. A Rose é uma mãezona. Meus filhos, irmãos, são bênção do Senhor. A nossa casa é bênção do Senhor. Tantas coisas, né? Eu quero concluir, sabe como hoje? Falar com você sobre... Porque se eu ficar pensando na minha família, que tudo deu errado, eu preciso pensar que eu sou o remidor da minha casa. Você é o remidor da sua casa, sabe? Quando eu me reconcilio com a Rose, que eu trago ela para Criciúma, eu olho para ela e eu disse: Rose, o que você sabe de que aconteceu? Ela falou: Luiz, essas coisas não importam mais, já passou. Falou: não importa, porque não precisa, eu não quero mais nada na mão de Satanás. E ela pegou e disse: eu fiquei sabendo, nenhum dia foi uma amante, foi uma amiga, uma se fez amizade com a outra, foi em 3 lá em casa, e falou que uma saía, outra era amante, outra era isso. Tá, e o que você fez? Eu estava lavando a calçada, pedi para elas entrar. Elas foram entrando, eu fui dobrando a mangueira, e quando elas entraram, eu dei uma surra de mangueira nas 3. O que vocês estão pensando? Ele é meu marido, eu não sei onde ele está. Vocês querem o que com meu marido? Quem conhece a Rose mais de perto, ela vai dizer assim: eu tenho 10 certidão de casamento dentro da minha bolsa. Ela tem mesmo, irmão, para provar para todo mundo que ela é casada. Aí eu falei: você fez isso? Ela falou: fiz. Agora eu olhei para ela e falei: então agora eu vou te falar o que você não sabe. Ela: como assim? Agora eu vou te contar o que você não sabe que eu fiz aqui. Não precisa. Eu falei: precisa. E eu comecei a falar: Rose, eu fiz isso. Ela ficou chorando. Não acredito, Luiz. Eu fiz, Rose. Com a minha amiga, eu fiz, Rose. Eu não acredito que a vizinha, eu fiz, Rose. Eu não acredito. Eu falei: acredita, eu fiz. Só que eu estou te contando, Rose, porque agora eu não vou fazer mais. Estou contando para você acreditar quando eu falar as coisas para você. Doeu na hora, irmãos. Nós oramos, choramos a noite toda. Mas quer saber de uma coisa? Nós somos livres no Senhor. A minha casa é livre no Senhor.
irmãos, 2 anos atrás, com 48 anos, eu vou concluir aqui. Eu descobri algo na minha vida que eu não sabia. Meu pai está fazendo tratamento do coração. E os tratamentos dele ele faz ali em Criciúma. Leva ele no dentista, leva ele no médico. E ele ficou 3 meses na minha casa. E um dia que ele estava na nossa casa, nós íamos ter um evento na igreja. E tinha uma pastora daqui da casa, lá conosco na minha casa. E meu pai saiu para tomar café conosco. Irmãos, eu nunca expus o meu pai. Eu tenho respeito pelo meu. Irmãos, meu pai é aquele que é bênção de beijar a mão. Benção, pai. E o meu pai sentado na mesa, eu passei por ele que eu ia servir algo para a pastora que estava em casa. Eu olhei para ele, olhei para ela e disse assim: ó, pastor, esse aqui, ó, é o meu pai do testemunho que eu falo, ó, pensa um homem ruim que foi comigo. Ele quase me matou, ele me bateu, mas eu nunca expus o meu pai, eu nunca fiz isso, irmãos. E eu peguei e falei isso assim. Meu pai tirou o óculos. Ele olhou para ela, meu pai não é muito assim de conversar. Ô pastora, deixa eu falar uma coisa então. Eu parei na hora. Ele disse assim, ó: eu nunca amei outra mulher a não ser a mãe do Luiz. Eu vou falar uma coisa aqui que nem ele sabe. Eu nunca amei uma mulher. A mãe do Luiz foi a minha primeira mulher. Eu nunca tinha me relacionado com ninguém quando eu conheci a mãe dele. E quando eu casei com ela, eu casei porque eu amava ela. Irmãos, eu já estava apavorado. E ele pegou e disse assim: pastora, o Luiz estava com 2 anos de idade. Um amigo meu da obra trabalhava comigo. Falou assim: Zé, eu tenho um negócio para te contar faz muitos anos. Eu nunca tive coragem, mas hoje eu vou te contar. Aí o meu pai falou: o que é? Ô Zé, sabe, assim, ó, não quero confusão para tua casa, mas eu vou falar uma coisa que você não sabe. É que quando você conheceu a tua esposa, ela era noiva de um amigo meu. A minha mãe, antes de conhecer o meu pai, ela era noiva de um rapaz, 2 anos e meio, irmãos. Minha mãe tinha um relacionamento com uma outra pessoa. O que coube na cabeça do meu pai? A Célia engravidou do cara, fez eu casar com ela para dizer que o filho era meu, e eu estou criando um filho que não é meu. Quem está entendendo isso? Por que será que dos 6 filhos meu pai só batia em mim? Ele olhou na mesa e disse assim: a minha vida toda eu carreguei que o Luiz não era o meu filho. E eu amava tanto a Célia, eu era tão apaixonado por ela que eu nunca tive coragem de perguntar para ela. Então eu descontava nele. Aleluia. Ele olha para mim e diz assim: Luiz, como é que o pai, que foi criado sem mãe, nunca mamou no peito? Eu não sei nem o rosto da minha mãe como é que é. Como é que eu vou demonstrar e dar amor para vocês que eu não recebi? Eu só quero te pedir perdão. E sabe de uma coisa, irmãos? De todos os irmãos, eu sou o que mais pareço com ele. Ah, pastor, então... Não, irmãos, é amor de Cristo. Eu falei: ô pai, eu continuo te amando. O Senhor ainda é o meu herói. O Senhor é o meu herói. Tudo isso que você está ouvindo aqui, irmãos, falando de identidade, porque nós temos motivo de sobra, sabe para quê? Para achar que nós temos desculpa para não adorar a Deus, para não ter uma família restaurada, curada, liberta. Pedi para o rapaz passar para frente ali. Nós vamos concluir ali. Mas falar hoje sobre, eu sei quem eu sou no Senhor, sabe? A minha casa, minha esposa, os meus filhos, nós lutamos todos os dias. Nós somos amigos hoje. Eu
eu sei para que o Senhor me chamou. Eu sei que a minha casa é uma casa de cura. Sabe que os fracassos, irmãos, as cicatrizes, as marcas, elas não nos paralisaram. O Senhor me remiu nele. E Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que eu e você. Pode ser que em algum momento eu e você nos paralisamos. Pode ser que você pode estar olhando para mim hoje dizendo assim: esse cara tem a história parecida com a do meu pai. Ou de repente você pode pensar e dizer assim: essa daí era a história da minha vida. Eu vim dizer para você hoje que nós nascemos de novo em Cristo. Somos nascidos em Cristo. E eu quero dizer para você que Deus, Ele já restaurou, Ele nos remiu nele. Nele. Um dos meus irmãos, em 2015, dos meus 4 irmãos aqui de Criciúma, eu ganhei os 4 para Jesus. Os 4 eu ganhei para Jesus, graças a Deus. E o menino, o mais velho, Rodrigo, em 2015 eu batizei ele em janeiro. Quando chegou em março, irmãos, ele pegou uma depressão profunda. Em abril, no dia 15 de abril, ele me ligou e disse: Luiz, eu vou tirar a minha vida. Eu falei: não, Rodrigo, não faz isso. E ele pegou e disse: não, eu vou. Irmão, não deu tempo. Eu cheguei na casa do meu irmão, ele já tinha tirado a própria vida. A minha mãe, Salete, no velório dele dizia assim: Luiz, o Rodrigo sabia, ele sabe o que a palavra diz, ela pregando para mim. E assim, só que eu tenho uma coisa para dizer. Minha mãe falando, ela não é de falar em público, ela falou ali no velório: Senhor, eu vou ficar com a oração do dia que eu te conheci como Senhor e Salvador da minha vida. Quando o Senhor fez morada dentro de mim, eu apresentei todos os meus filhos diante de ti. Todos eles. Todos os meus filhos. E eu quero ficar com aquela oração daquele dia, apresentando todos eles diante do teu altar. As escolhas dele é deles, mas a minha oração como mãe é daquele dia. E como mãe ela disse: o Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito é o nome do Senhor. Ela olhou para mim e disse: agora você pode pregar. Eu falei: não vou pregar. Mas todos os dias no culto, esse meu irmão, ele, na hora do louvor, ele encostava nas minhas costas. Já tinha começado o louvor e dizia assim: ô Luiz, pede para eles cantar aquela música que eu gosto. Que música que você gosta, Rodrigo? Ah, aquela música que eu gosto, tá bom. Mas eu nem falava nada, irmãos. Ele voltava para o canto dele só para não incomodar ali. Fica tranquilo, eles vão tocar. Ele voltava para o lugar dele, irmãos. Daqui a pouco, você acredita que eles tocavam a música que ele gostava? Aí eu olhava para ele assim, ele achando que eu tinha pedido. Sabe, eu tenho, irmãos, a honra e o privilégio de dizer para vocês: eu tenho uma mãe em São Paulo, a minha mãe que eu nasci. Eu amo a minha mãe, eu amo o meu pai. Só que eu tenho uma mãe em Criciúma que me salvou, que me apresentou o Cristo, que mudou a história da minha vida e da minha casa. Ela é a avó dos meus filhos, ela é minha mãe. E eu louvo a Deus pela vida dela, pela casa dela todos os dias. Eu quero ter a ousadia e o coração que ela tem com as pessoas. Eu aprendo com ela todos os dias. E na hora que fomos enterrar o meu irmão, eu falei: irmãos, vamos adorar o Senhor. Eu não sei como que você chegou aqui, sabe? Falando de identidade, sabemos que somos filhos. Mas essa canção, ela vai dizer que eu não compreendo os teus caminhos, mas eu te darei a minha canção. Irmãos, adorar a Deus quando está tudo bem é fácil. Eu quero ver você adorar a Deus na guerra,
na luta, na perseguição, nós temos motivo de sobra para glorificar a Deus. Eu sou feliz demais em Cristo, irmãos. Eu sou feliz demais nessa casa. Eu sou filho dessa casa. Pastor Iraci, pastor Elis, nossos pais, eles protegem, eles guardam a gente, irmãos. Se tem alguém que é sentido protegido e guardado, é eu e a Rose. Aleluia, nós amamos essa casa. Vocês podem ver a gente nos cantinhos, ver de vez em quando a mãe diz assim: onde você estava que eu não vi? Não, estava aqui quietinho. Mas a gente tem casa, a gente tem pai, a gente tem mãe, sabe? Então eu vim dizer para você, eu não sei a tua história, mas uma coisa eu quero te dizer nessa manhã. Vocês lembram aí que vocês têm uma identidade? Quem pegou a identidade aí? Você tem aí a tua ainda ou não? Tem ou não tem? É uma ótima oportunidade para nós selarmos, né? O que precisa na identidade? Eu e você somos a imagem de Cristo. Pode colocar o último slide lá, fazendo um favor. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Nós temos a identidade, sim ou não? Sim ou não? Queria te convidar a se colocar de pé com essa identidade na mão. Só que a gente precisa selar isso. Você percebeu que Deus já disse: eu e você somos filhos do Deus Altíssimo. Ele nos chamou pelo nosso nome, Ele nos remiu, sim ou não? Só que agora, eu e você, nós vamos precisar assinar essa identidade. Você precisa dizer: o Senhor é o meu Pai, Ele é o meu Pai. Eu sou filho de Deus, mas hoje eu quero dizer: eu sou o teu filho, porque o Senhor é o meu Pai. Nós queremos deixar algo aqui para vocês no Espírito. Pode ser que de repente, como a pastora Esther mesmo falou, pode ser que você não tenha o nome do teu pai na identidade, mas hoje Ele está selando isso no reino do Espírito hoje. Nós queremos preparar esse ambiente para você. Eu não sei você, irmãos, mas coloca a mão sobre o seu coração. Nós temos aqui, antes do pastor Luiz fazer esse momento, nós estávamos compartilhando antes e também tivemos essa testificação entre nós, de nesse momento aqui, ambos ministraram esse tema tão relevante. E o nosso intuito é para que você se descubra no seu lugar de origem em Deus. Que você se descubra onde iniciou toda a sua trajetória, que foi em Deus, não foi em nenhum outro lugar. E aqui ele e ela, né, simbolizando muito o ministério apostólico e profético, aquele que dá o apostólico, aquele que dá autoridade, e o profético, aquele que te ativa para uma nova temporada. Nós queremos nesse momento dar a oportunidade para você, de você pegar a sua identidade que você recebeu e você sair do seu lugar, para você vir aqui e você agora, entendendo esse novo passo que você está dando, com autoridade, você vai vir se posicionar. Você vai pegar o seu dedo e marcar a sua digital, porque você entendeu essa nova temporada na sua vida, entendendo que o Senhor está te habilitando para esse novo tempo, amém? Então que você seja alguém determinado a partir de agora, entendendo que está começando algo novo. E por mais que até agora eu caminhei numa medida, mas a partir de agora eu vou caminhar sobre algo novo, amém?